nem sempre a violência deixa marcas visíveis. Eu assisti um filme há pouco tempo chamado Livros Restantes, com a atriz Denise Fraga, e esse livro traz muito essa história da personagem que tem a violência como várias marcas durante a sua vida, e uma delas muito importante, né, que marca de uma forma muito cruel, inclusive, porque ela era uma criança apenas quando ela começa a sofrer esse determinado tipo de violência. Eu recomendo que você assista esse filme. E não só a violência que essa personagem sofre no filme, mas todos os tipos de violência, quando nós passamos por eles, nós somos as pessoas que foram afetadas por aquela violência, nós somos as vítimas daquela situação. E muitas vezes, por não termos as nossas necessidades atendidas naquele momento, a segurança, a nossa proteção física, por diversos fatores, por a gente perceber depois de muito tempo que quem deveria ver não viu, quem poderia ter cuidado não cuidou, quem poderia ouvir não ouviu. E a gente passa muitas vezes, né, anos a fio carregando aquela história como se a gente tivesse alguma responsabilidade sobre aquele acontecimento e tentando encontrar uma forma de sobreviver àqueles atos de violência, e muitas vezes eles vão apenas ficando ali num cantinho e de vez em quando eles surgem novamente. Então, a violência, quando ela não é acolhida, quando alguém sofre uma violência, essa pessoa não é acolhida, não é vista, não é percebida, não é protegida, porque muitas vezes a gente, né, chega num momento em que não é mais possível evitar que a violência que aconteceu tenha acontecido, já aconteceu. Mas a gente pode cuidar, a gente pode acolher, a gente pode direcionar, a gente pode proteger. Essa pessoa pode se sentir segura novamente se a gente tiver ouvido, se a gente tiver olhar, se a gente tiver presença, principalmente quando a gente está falando de violências contra crianças, por exemplo, que é uma das violências sofrida pela personagem nesse filme. E ela vai trazendo essas memórias, né, através da sua história, né, claramente, e de uma forma muito poética, falando sobre os livros que restaram na estante. Então, os livros que traduzem vários capítulos da vida da personagem, em que ela vai tentando fechar os ciclos que ficaram por algum motivo sem ser ditos, sem ser vistos, sem ser finalizados, e ela vai descobrindo que alguns desses ciclos não fazem mais o menor sentido, né, principalmente para as outras pessoas. Às vezes a gente fica, né, supondo coisas com relação a outras pessoas, mas a pessoa seguiu a vida e às vezes a vida mudou tanto que nada mais faz sentido para ela daquela história que ela viveu no passado, né, por diversos motivos. Outras histórias valem a pena a gente dar uma revisitada e às vezes até dar uma mergulhada de novo naquela história que ficou para acontecer, mas não aconteceu, mas que faz sentido naquele momento, naquele novo momento de vida. Porque a nossa vida é assim, é dinâmica. E ela vai traçando esses paralelos dessas marcas invisíveis que a vida vai imprimindo na personagem através dessa relação com os livros e dos capítulos da vida. E ela vai principalmente, né, ao longo, não vou contar toda a história, eu quero que você assista, mas ao longo da narrativa, ela vai construindo ou reconstruindo aquilo que ela entende ainda como sopro de vida, que ela entende ainda como uma necessidade, que ela entende ainda que ela pode se permitir viver outras histórias ainda e escrever novos capítulos. E muitas vezes a pessoa que passou por uma situação de violência, que teve um trauma, uma impressão muito forte da violência no seu próprio corpo, né, na sua história, na sua vida, muitas vezes começa a desacreditar da vida e achar que não há mais nada a ser feito. E ela vai traçando então como é que depois, já na idade madura, com o filho grande, né, com a filha grande, ela vai buscar possibilidades de reconstruir essa vida. E aí, reconstruir a vida após qualquer tipo de situação, qualquer tipo de luto, qualquer tipo de acontecimento, não é apagar aquilo que aconteceu, não é fingir que aquilo não aconteceu, é apenas dar novos olhares e novos significados para a vida que ainda acontece, para a vida que você ainda sente aí, para a vida que você
puxa o ar e percebe o seu pulmão se enchendo de oxigênio. Quando você toca aí nas suas artérias, você consegue sentir que há pulso. Então, reconstrução não é apagar o que aconteceu, e esse é o caminho da comunicação não violenta. Muitas vezes os nossos cenários que são violentos, que são estressantes, que são tóxicos, e a gente começa a ter pequenos passos para mudanças, para reconstruções, para novos caminhos. Muitas pessoas falam, então agora vamos fingir que nada aconteceu, e não é sobre isso. Mas é sobre a gente entender aquilo que aconteceu, dar voz e sentido para aquilo que aconteceu. Muitas vezes são situações muito sem sentido, mas encontrar um caminho para reconstrução, porque a vida segue. A vida segue e a gente só reencontra ou encontra pela primeira vez a sensação de paz, de construção de paz, quando finalmente a gente é ouvido, validado, reconhecido, quando a gente consegue pertencer a si mesmo, a dar importância para aquilo que é uma necessidade sua, não só para aquilo que é do outro. Então a comunicação não violenta, ela nos ensina em tantas camadas e de tantas formas, que é uma abordagem, uma técnica, uma ferramenta que nos desenvolve enquanto seres humanos que aos poucos vamos perdendo por conta de tanta dureza da vida, de tantas notícias, de muitas vezes dos ambientes em que a gente frequenta serem ambientes duros, complexos, densos, carregados de sofrimento muitas vezes. E então a gente pode, mesmo com todas essas, com esses acontecimentos, mesmo com todas as situações que a gente vivencia, que a gente enfrenta no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente pode ser a semente dessa cultura de paz. A gente pode ser o solo fértil para ser aquilo que a gente acredita que é importante para o mundo. Então, geralmente, quando alguém me pergunta, Lídia, mas por que você ainda fica nessa ladainha? Outro dia eu ouvi essa palavra, né? Uma palavra assim, não tão atual, moderna, mas nessa ladainha da comunicação não violenta. Você acha que isso de fato tem algum efeito? E aí, assim, hoje que eu tenho muito menos expectativas do que eu já tive um dia, e a comunicação não violenta e a construção de cultura de paz, ela tem significado além da sua utilidade, mas daquilo que eu de fato acredito como ser humano, como pessoa, como profissional. Então, se você é uma pessoa que também acredita na cultura de paz como um caminho possível, como algo que se a gente não tem, né, se o ambiente não nos oferece, se as pessoas à nossa volta estão duras, tóxicas, complexas e em extremo sofrimento, que a gente seja, você, seja essa figura que quando chega transmite tranquilidade, alívio, sensação de acolhimento, de reconhecimento. E aí é isso que quando a gente, enquanto liderança, pode promover para as nossas equipes, mesmo no meio das grandes batalhas que a gente enfrenta no cotidiano, mesmo diante das diversas barreiras de dificuldades, que a gente seja não perfeito, mas perfeitas, mas que a gente seja verdadeiras, né, genuínas, íntegras. Lá no comecinho do ano, a gente já está caminhando aí para quase abril, né? Eu falei sobre o ano da coragem, que é a coragem da gente assumir um compromisso com a cultura de paz, assumir no cotidiano, porque semear a paz, ser a paz no mundo, no cotidiano, na família, no seu ambiente de trabalho, na sociedade, é um exercício diário. Assim como é diário a gente escutar, a gente perceber, a gente reconhecer, a gente validar, a gente acolher. Então, se esse assunto te interessa, eu te faço um convite. Manda isso para alguém que você acredita que também possa ser um parceiro seu nessa semeadura da cultura de paz, um parceiro nosso, possa ser mais uma pessoa que caminha nessa jornada, assim como vários seguidores e alunos e pessoas que me conhecem já reconhecem na cultura de paz uma forma de transformação.
uma forma de, não só de desejo, de controle ou de transformação do outro, mas de equilíbrio, de controle das próprias emoções, de entendimento, de reconhecimento das próprias necessidades, porque tudo aquilo que a gente não fala, tudo aquilo que a gente não coloca em palavras, tudo aquilo que a gente não elabora, fica ali como um lugar que de repente, por um acontecimento, ele explode. E a gente não precisa esperar chegar nesse ponto, né, da última gota d'água, para que a gente tome na nossa postura de se comprometer com a nossa própria paz, com a paz do nosso ambiente, com a paz das pessoas que estão ao nosso redor e principalmente, né, com a nossa própria paz. Então, me segue aí se você ainda não é seguidor, envia para alguém que você acha que faz sentido e vamos continuar aqui na nossa ladainha da cultura de paz para que a gente consiga fazer essas sementes serem cultivadas e cuidadas e que elas cresçam e que se da mesma forma que a violência é algo ensinado, é algo institucionalizado muitas vezes, é algo aprendido, a cultura de paz também pode ser institucionalizada, ela pode ser disseminada, ela pode ser aprendida, ela pode ser cultivada e ela pode crescer pelos ambientes que a gente frequenta. Se você também acredita nisso, tem isso como um valor, tamo junto.